Olha, depois de 6 dias de buscas, a notícia que a gente não queria compartilhar com vocês. O Corpo de Bombeiros encontrou o corpo do menino Arthur, de apenas 2 anos. Ele estava desaparecido em Tibagi, nos Campos Gerais. Localizado no rio Tibagi, é de Arthur da Rosa Carneiro, de 2 anos, que estava desaparecido desde a última quinta-feira. Ele sumiu da casa em que vivia com a família enquanto a mãe dormia. Desde então, a principal hipótese era de que o menino tivesse caído na água. Uma mamadeira chegou a ser localizada dias antes, a poucos metros de onde o corpo foi encontrado. Um pescador que passava pela região avistou o corpo que estava preso entre galhos, bem próximo da barranca do rio. Ele foi ouvido pela Polícia Civil e liberado na sequência. O pescador é quem aparece nessas imagens, sentado, poucos minutos antes do corpo ser localizado. Desde o início das investigações pelo então desaparecimento de Arthur, 15 pessoas foram ouvidas pela Polícia Civil. As buscas por Arthur completaram 6 dias. Nós mobilizamos bombeiros de toda a região aqui e até mesmo de Curitiba. Tivemos buscas tanto de superfície no rio Tibagi, quanto em toda a área de mata aqui no entorno, busca com cães, busca com drones. As condições do tempo também foram desfavoráveis nos primeiros dias, né? Enfrentamos bastante chuva, mas independente a gente deu continuidade nas buscas, né? E encerrando no dia de hoje tendo encontrado, né, um corpo. Foi inconformável, cara, eu não tô acreditando nisso até agora, porque ele é meu amor, eu amava ele muito demais. Ele era meu único sobrinho, todo mundo tá em luto, todo mundo tá sofrendo. Agora a pergunta que fica diante disso, o que foi que aconteceu de fato com o pequeno Arthur? Foi acidente? Foi crime? A polícia investiga, claro, todas as possibilidades, inclusive deve ouvir mais testemunhas nas próximas horas. Vamos continuar nesse assunto, conversar agora com o repórter Daniel Petroski, ele que está em frente ao IML de Ponta Grossa e vai trazer mais informações para a gente. O que já se sabe até agora, Daniel, e o que deve acontecer aí nas próximas horas. Bom dia para você na medida do possível. Bom dia, Ana. Então, a gente vai trazer informações agora. Vamos começar pela liberação desse corpo que foi localizado às margens do rio Tibagi ontem. Nós conversamos com equipes que trabalham junto do IML e o que a gente sabe é que até o momento esse corpo ainda não foi liberado. Por quê? Devido ao estado avançado de decomposição desse corpo, que ficou aí pelo menos 6 dias dentro da água, não foi possível pela impressão digital. Ou seja, vai ser necessário então um exame de DNA para tentar identificar efetivamente, legalmente, de que se trata do corpo do pequeno Arthur de 2 anos. O que a gente tem é a identificação da família. A gente viu, acabou de ver na matéria, que o tio reconheceu. Nós estávamos no exato momento em que esse corpo foi localizado, às margens ali do rio Tibagi. A gente viu toda a movimentação, a avó materna, o desespero dela, a hora que foi levada pelos policiais civis até a barranca do rio para fazer essa identificação e o momento em que ela chega até a casa e conta para o restante dos familiares. A casa da família, que fica perto ali de 500 metros de onde estava o rio, se tornou basicamente um centro de concentração de informações para a família. Muitos amigos chegavam até esse local. O que vai acontecer a partir de agora? Pelo menos mais algumas semanas devem ser levadas para que efetivamente o teste de DNA confirme legalmente que se trata do pequeno Arthur. Nós conversamos agora cedo com o Éder, que é avô do menino. Eu liguei para ele, estava conversando com ele até agora e o que ele nos contou? Que ontem alguns tios do menino vieram até aqui em Ponta Grossa e que hoje o pai do menino deve vir ao IML nas próximas horas para tentar entender toda essa tramitação que acontece em relação à liberação deste corpo que está aqui na sede do IML de Ponta Grossa. O que ele nos antecipou, que não haverá velório e que esse corpo, se confirmado, né, do Arthur, depois de toda a liberação, ele deve ser enterrado no cemitério municipal de Tibagi. A polícia
segue ainda as investigações. Agora, a partir do que aconteceu, a necrópsia já liberou esse corpo, ou seja, só falta identificação. Esse laudo da necrópsia ainda não foi divulgado, o que deve ser repassado para o delegado Guilherme, um delegado que ele não grava entrevista, ele se comunica apenas pela assessoria de comunicação da Polícia Civil. Hoje pela manhã tentei contato com ele, ainda não tive uma resposta para saber quais são os andamentos a partir de agora, mas o que a gente sabe e o que a família também nos antecipou é que já há um contato prévio de que a família vai ser ouvida novamente a partir de agora. Como eu falei, estava conversando com o avô acredita que o menino não desceu sozinho para a barranca desse rio e que sim, ele foi levado por alguém. Agora, a gente vai seguir acompanhando para saber como está essa investigação do caso em relação aos próximos passos do que aconteceu efetivamente com o pequeno Arthur, de 2 anos de idade. Ana, eu volto com você. São muitas pontas soltas ainda nessa história toda, né? Obviamente, muitas especulações. Não cabe a ninguém julgar o que de fato aconteceu com o pequeno Arthur. A gente está vendo o trabalho aí árduo por parte das autoridades, da polícia, em busca dessas respostas, em busca de tentar, da forma mais rápida possível, desvendar esse mistério em relação à morte do pequeno Arthur. Infelizmente, a notícia que ninguém queria dar, né? A gente estava, inclusive, com essas esperanças. A família, sem dúvidas, tinha um fio sequer de esperança, pelo menos, que pudesse encontrar o pequeno Arthur com vida ainda, mas foi a notícia que a gente, infelizmente, tem que compartilhar com toda a nossa audiência.